Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu trago para vocês um vídeo que muitos de vocês estavam pedindo, estavam ansiosos, que é sobre a história do município de Sete Lagoas, no estado de Minas Gerais. Está rolando recentemente o concurso público para a Prefeitura de Sete Lagoas, Minas Gerais, com 593 vagas. Então, o certame está sendo organizado pela banca Fundep Concursos. Então, no vídeo de hoje, eu trouxe aqui para vocês a história do município de Sete Lagoas, tá? Que é um município localizado no estado de Minas Gerais. Então, se você vai fazer esse concurso para a Prefeitura de Sete Lagoas, já deixa seu like para ajudar aqui a fortalecer o canal. Já comenta aqui embaixo quais são os próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal. E se você é novo também, seja bem-vindo, já se inscreve para você não perder os próximos conteúdos que rolam por aqui. Então vamos ao vídeo. Bom, pessoal, inicialmente a gente precisa entender como que se deu a história do município de Sete Lagoas. Então, primeiro a gente vai entender esse percurso histórico, como que foi o desenvolvimento da cidade, que foi ali galgando seus passos lentos, né? Então, a gente vai estudar no vídeo de hoje sobre a história da cidade. E a gente vai iniciar contando um pouco da história do município. Então, a fundação de Sete Lagoas data do tempo da febre do ouro, então a época do ouro, que foi quando bandeirantes se alastravam pelos sertões em sucessivos embates com as feras e também com os índios. Então, tanto esses bandeirantes se deparavam com as feras, ou seja, com os ferozes animais que habitavam a região, como também com os índios que eram os habitantes, tá? Então, eles vieram, esses bandeirantes, por volta de 1667, chegaram às terras do município ali os primeiros europeus, juntamente de Fernão Dias, o caçador de esmeraldas. Então ele tinha esse título e na época era um título de nobreza, então ele acabava por honrar esse título de caçador de esmeraldas, e foi aí que deu início à exploração do território que hoje a gente conhece como Sete Lagoas, tá? Em 1677, já com 60 anos, o Fernão Dias ainda quis descobrir ainda as esmeraldas para o rei de Portugal. Então, em honra ali ao rei de Portugal, ele sai de São Paulo, ele cruza as terras de Minas Gerais em busca do ouro para o rei de Portugal. Interessante a gente entender também que no meio da jornada, internou-se pelos arredores na expectativa de descobrir alguma novidade que lhe fosse útil. Então, e também que fosse útil ali ao rei de Portugal. Então, Fernão Dias, ele é esse primeiro aventureiro que vai explorar inicialmente o território, o atual território de Sete Lagoas, e é a partir dessa exploração que ele encontra o atual território de Sete Lagoas. A várzea do João Correia viu surgir então as suas primeiras casas, que marcaram o nascimento de uma grande cidade. Segundo a tradição, descenderam aí os seus primeiros povoadores. Então, os primeiros povoadores vieram a partir, inicialmente, dessa exploração que o Fernão Dias faz no território, hoje atual território de Sete Lagoas, mas ele acaba tendo aí esse primeiro indício de exploração e com isso vai se iniciar o primeiro povoamento da região. Por volta de 1750, a coroa portuguesa concedeu uma seis-maria, tá? Seis-maria eram lotes de terras que eram doados, e ele concedeu, a coroa portuguesa, essas seis-marias de 3 léguas ao senhor Antônio Pinto de Magalhães, onde hoje se localiza a cidade de Sete Lagoas. Então, nós vamos ter aí 2 momentos importantes. O ciclo do ouro, que houve sim essa exploração do território, e no segundo momento, a doação de uma seis-maria ao senhor Antônio Pinto de Magalhães. E aí foi onde houve ali o primeiro surgimento do povoamento do território de Sete Lagoas. E aqui na imagem, vocês conseguem ver a representação da paróquia, tá? A paróquia de Santo Antônio, tendo sido o seu primeiro vigário, o padre José Vicente de Paula Elisiário, tá? E em 1841 essa paróquia ela foi fundada, em 1841 foi criada então a paróquia de Santo Antônio das Sete Lagoas, tendo sido seu primeiro vigário, como eu falei, o padre José Vicente de Paula Elisiário.
começaram então a expandir ali suas casas em torno da capela. Uma curiosidade muito importante sobre a história de Sete Lagoas é que os trilhos da Estrada de Ferro Central do Brasil entraram em operação em 1896. Então, isso marcou o primeiro estágio do desenvolvimento econômico do município e impulsionou vários outros ciclos econômicos que ocorreram na região no decorrer do século XX. Assim, a cidade vivenciou uma grande expansão demográfica. Então, nós vemos aí, a partir dos trilhos da Estrada de Ferro Central do Brasil, iniciando aí esse primeiro boom econômico no município, esse primeiro desenvolvimento econômico que impulsionou, inclusive, outros ciclos de desenvolvimento. Foi assim que a cidade começou a expandir-se demograficamente falando, tá? Então, aqui vocês têm uma representação na imagem de uma das 7 lagoas que formam o município, tá? Essa é uma das lagoas e a gente vai já entender um pouco sobre como que é essa dinâmica, tá? Das 7 lagoas, eu vou explicar mais adiante. Então, vamos entender agora como que se deu a evolução política do município de Sete Lagoas. O distrito de Sete Lagoas teve sua criação com a Lei Provincial número 211, de 7 de abril de 1841. Então, em 1841, com a Lei Provincial, foi criado inicialmente o município de Sete Lagoas. Em 24 de novembro de 1867, pela Lei Provincial número 1395, foi criado o município com o território sendo desmembrado do de Santa Luzia do Rio das Velhas, posteriormente o município de Santa Luzia. Então, a gente consegue ver inicialmente que foi um território que, em seu início, ele era membro de um outro território, ele era vinculado a outro território, que era o território de Santa Luzia, né, atual território de Santa Luzia, e foi então, em 24 de novembro de 1867, com a Lei Provincial número 1395, que foi criado o município desmembrando do território de Santa Luzia, tá? Então, é importante que você, candidato, leve essa informação para a prova. Essa é uma informação muito importante que pode muito bem ser uma questão de prova, tá bom? Então, aqui vocês conseguem ver na imagem a representação, né, do município de Sete Lagoas, é uma fotografia. Em relação aos distritos, nós temos o distrito de Silva Xavier e o distrito de Barreiro, sendo que o distrito de Barreiro, ele engloba Barreiro, Barreiro de Baixo, Lontra, Lontrinha, Riacho do Campo, Residencial Pôr do Sol, Jardim Carolina e Flora Bela, tá? Então, é interessante também que o candidato conheça um pouco sobre cada um desses distritos, né? Tenha em mente um pouco sobre a história desses distritos. Então, se você quiser um vídeo depois só sobre a história dos distritos, é só vocês comentarem aqui embaixo que eu vou trazer uma parte 2, quem sabe, desse vídeo só sobre a história dos distritos, tá bom? É só vocês comentarem bastante que eu trago aqui para vocês. Interessante também para a gente entender sobre a bandeira ela como sendo aí esse grande símbolo do município, tá? E o que significa a bandeira da cidade de Sete Lagoas. Então, aqui na representação, vocês têm a imagem do brasão dessa bandeira. O brasão de armas foi criado pelo decreto número 136, tá? De 11 de outubro de 1967. O escudo ele tem a forma de um escudo português característico para expressar as origens lusitanas. Então, como eu disse, o território ele foi inicialmente desbravado por Fernão Dias, que era inclusive ligado aí à coroa portuguesa. Então, nós tivemos essa primeira característica de origem portuguesa, portanto, de origem lusitana no território. Então, o escudo português, ele tem essa forma característica, tá? Representado aí no próprio brasão do município. Apresenta uma coroa mural de prata de 5 torres, então vocês podem perceber aí na imagem que há 5 torres. A cor vermelha do escudo representa o mérito e a coragem do povo. A corrente de preto simboliza a escravidão que se rompeu, então logo bem no centro da imagem a gente consegue perceber essa corrente rompida, né, que no caso foi um período muito difícil também para a população de Sete Lagoas, assim como o Brasil como um todo, que passou por fortes períodos de escravidão. Então, essa representação, representada aí no brasão como
uma corrente rompida vai representar o fim da escravidão. A estrela de ouro na parte superior, essa estrela que está sozinha, representa a Lagoa Paulino, que é a principal lagoa da região, destacada porque ela tem uma posição privilegiada, ela está localizada logo no centro da cidade, tá? E as outras 6 estrelas restantes são as outras 6 lagoas, a Lagoa da Chácara, do Cercadinho, de Catarina, de Zé Félix, do Matadouro e a Lagoa da Boa Vista, tá? Então, nós vemos aí essa representação no brasão do município. O ramo também do algodoeiro, que a gente tem aí na parte lateral, e as canas arrancadas, as 2 canas arrancadas e o ramo do algodoeiro. Ambos verde, que recordam a origem da economia de Sete Lagoas, que precisamente era na cultura desses 2 vegetais, tanto na questão da cana, como também na questão da cana-de-açúcar, como também na questão do algodão. Então, nós tivemos aí essa forte representatividade da economia local também sendo colocada aí no brasão do município, tá? Em relação à cidade, Sete Lagoas é um município do estado de Minas Gerais e, como o próprio nome diz, e eu creio que já deu para vocês perceberem bem aqui na aula, a cidade ela faz referência ao próprio nome, né? As 7 lagoas que existem na cidade, sendo a Lagoa Paulino, localizada no centro, a principal lagoa da cidade. É um grande polo industrial, localizado a aproximadamente 72 quilômetros de Belo Horizonte, então fica ali na região bem próxima a Belo Horizonte. Quem nasce em Sete Lagoas é sete lagoano e a questão da emancipação do município se deu no dia 24 de novembro de 1867, tá? Portanto, a cidade tem atualmente 155 anos, então é uma cidade bem jovem, é uma cidade que traz aí uma historicidade muito forte, que traz uma forte representatividade tanto para a economia local, quanto para a economia da região, do estado como um todo, né? E é uma cidade que carrega consigo fortes representações, seja em questão do turismo, seja em questão das lagoas, como a gente viu aqui, que tem uma forte representação, seja na própria questão histórica. Então, é interessante que você, candidato, esteja ligado em todos esses aspectos que são fundamentais na sua aprovação, tá? Em relação à localização, está localizada na mesorregião do Centro-Leste Mineiro, e aí eu trouxe no mapa para vocês entenderem melhor sobre o que eu estou falando, e na microrregião dos Calcários de Sete Lagoas, tá? Então, aqui a gente tem uma representação do mapa do estado, no caso, e aqui a gente tem o estado destacado no Brasil, para vocês entenderem um pouco sobre a localização, tá? Em relação aos limites, Sete Lagoas faz limite com vários outros municípios, como por exemplo Araçaí, Paraupeba, Caetanópolis, Inhaúma, Esmeraldas, Capim Branco, Prudente de Moraes, Funilândia e Jequitibá. E nós temos também outros limites, mas esses são os principais, são os que mais se destacam quando a gente fala da história de Sete Lagoas em relação aos limites territoriais, tá? Relacionado ao turismo, como eu falei no início da aula, nós temos aqui um forte potencial turístico na região. É uma das cidades, né, um dos municípios que traz maior potencial turístico para o estado de Minas Gerais. A cidade de Sete Lagoas ela é reconhecida nacionalmente e mundialmente como esse grande potencial turístico. Principalmente, o turismo vai representar um pouco da própria história do local, então que é bem interessante. Nós temos alguns pontos turísticos que são bem visitados, e aí eu trouxe aqui para vocês na aula, mas tem muitos outros, eu aconselho que vocês deem uma olhadinha também. Então nós temos a Gruta do Rei do Mato, que fica a 62 quilômetros de Belo Horizonte, Minas Gerais, e essa gruta é a que vocês conseguem ver inicialmente aí na imagem que eu coloquei. Ela tem 235 metros de extensão, então é uma gruta bem extensa. Possui 3 salões cujas pinturas rupestres datam de 6.000 anos. Então tem aí uma forte representatividade local. Mais uma vez eu volto a afirmar que é uma gruta que traz uma historicidade muito forte, né? Que traz inclusive um pouco da própria história, trazendo aí as pinturas rupestres que datam de mais de 6.000 anos. Nós temos aí, na segunda imagem, a representação da Lagoa Paulino, que está localizada no centro
de Sete Lagoas. Faz parte do complexo turístico, juntamente com outras 6 lagoas, que é a Lagoa Boa Vista, José Félix, Cercadinho, Matadouro, Catarina e da Chácara, tornando-se aí as 7 lagoas, conhecida como a Terra das Lagoas Encantadas. Então, nós temos essa representatividade turística também da Lagoa Paulino, tá? Em relação ao turismo, nós temos também outros 2 momentos aí muito importantes que eu representei aí na imagem. A primeira imagem vai representar a Serra de Santa Helena, também conhecida como Serrinha, está localizada ao noroeste e a 7 quilômetros do centro da cidade de Sete Lagoas. Então está bem localizada e é de lá que a gente consegue ter uma bela vista panorâmica da cidade, como vocês conseguem visualizar aí na primeira imagem. Na segunda imagem eu trouxe para vocês o Museu Ferroviário, que se situa no prédio da antiga estação ferroviária de Sete Lagoas, que foi desativada inclusive nos anos 90. E preserva em seu interior várias ferramentas e objetos da época. Então, o Museu Ferroviário também tem esse forte potencial turístico para a região de Sete Lagoas, tá? Em relação à geografia, o município tem uma área de 537.639 quilômetros quadrados, apresenta um relevo constituído por colinas suaves, côncavo-convexas e audiometria média entre 700 e 800 metros, tá? Na Serra de Santa Helena, localizada ao noroeste da cidade, encontra-se o ponto de maior altitude. Então, mais uma vez, a Serra de Santa Helena vai ser esse ponto onde você vai ter uma bela visão da cidade. Em relação ao clima e às bacias hidrográficas, o clima da cidade ele é tropical de altitude, com verões quentes e chuvosos e invernos secos. E a estação chuvosa ela ocorre nos meses de outubro a março, tendo a estiagem de abril a setembro. O município ele é cortado por uma serra de natureza calcária, que é um divisor de água das bacias do Rio das Velhas e Paraopeba, tá? Em relação à economia, em sua economia, o município conta com diversas empresas e indústrias que estão concentradas na extração de calcário, de mármore, ardósia, argila, areia e na própria produção de ferro. Então, 65% da produção total de Minas. Nós temos também na economia fábricas de peças automotivas e linhas de montagem de caminhões e veículos de defesa também se fazem presentes. Então, nós temos um município bastante rico economicamente, turisticamente falando, e, claro, na própria história em si. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Espero ter ajudado vocês. Boa sorte para você que vai fazer aí o concurso. Um abraço. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal se você é novo por aqui. E até a aula que vem.